estamos entrando ao vivo já pela plataforma, pelas plataformas na realidade. Já estamos ao vivo, iniciando mais um dia de programação. Ontem não tivemos o Zeitcast, mas tivemos uma reprise, né? Falando sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. Ontem eu tive que atender aqui famílias, casais, e aí não consegui fazer. Mas hoje, na realidade, estamos aqui para cumprimento de mais um propósito, na qual o Senhor Espírito Santo tem nos outorgado, vamos colocar assim, para os dias de hoje. Amém? Você que for entrando, eu quero te pedir tão encarecidamente aí, já vai compartilhando essa live com o máximo de pessoas que você puder, porque já estamos ao vivo pelas plataformas respectivas. Você que está entrando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que é a primeira vez, digita aí, primeira vez, cidade, estado, nação que você mora, porque é bênção do Senhor. Estamos ao vivo e lembrando vocês que dia 6 de setembro, aqui em Guarulhos, teremos um seminário extraordinário, tá? Um seminário extraordinário sobre um assunto muito importante, na qual nós vamos tratar, que é sobre a ativação do espírito, os segredos do homem multidimensional. Ontem eu terminei mais um livro, vamos lançar o livro aí, Shlomo de Meller, o rei Salomão, o homem mais rico e sábio que existiu. Esse é um livro abençoado, hein? Vai ser tremendo, tá? Então você que for entrando, já vai compartilhando, já vai disparando. Tem que atender um monte de gente aqui que tá falando comigo depois, meu Deus. Primeira vez, Drica Tina, Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda. O pessoal que está entrando aí pelas plataformas, sejam muito bem-vindos, tá? Mais um dia de live. As nossas lives são de segundas, né? Segundas a sextas, às 13 horas da tarde. Só na segunda, que é pela nossa plataforma do canal do podcast, o Zeitcast. Você que também não é inscrito ainda no Zeitcast, vá lá se inscrever. Vai ser bênção demais, vai ser divisor de águas, tá? Divisor de águas. Pai Júlia, Rosiane, pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos mesmo, tá? Muito bem-vindos. Mais um dia de oração, mais um dia de live, de ensino. E a série dessa semana é de alimentação, né? Pena que eu não consegui fazer ontem, porque a gente ia falar sobre a batalha espiritual no alimento. Estava buscando por mais de Deus e ele pediu restrição alimentar, desde então muito interessante. Restrição alimentar. Boa. Pessoal que está entrando aí, glória a Deus, já vai disparando, já vai disparando. Mais um dia de bênção. Mais um dia de bênção, tá? Já vai compartilhando aí essa live, já vai disparando, tem pessoas que precisam ouvir. Eu quero ser boca de Deus na tua vida hoje, eu quero de alguma forma trazer alguns esclarecimentos, eu quero trazer alguns discernimentos para vocês, de alguma forma. Eu acho que a gente precisa melhorar em alguns aspectos aí, e isso é fato, tá? Isso é fato. Então você que está entrando aí, já vai compartilhando, já vai disparando nas redes sociais. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Cordeiro. Dia 6 de setembro teremos um seminário aqui em Guarulhos, presencial, gratuito, tá? A temática é os segredos do homem multidimensional. Vai ser o dia inteiro, das 8 da manhã até as 20 da noite, períodos de intervalo, café da manhã, almoço, café da tarde. É maravilhoso, vêm pessoas de vários lugares, inclusive esse seminário tem muitas pessoas fazendo inscrição e tem sido bênção, tá? Esse seminário tem muita gente fazendo inscrição dele. Então eu quero pedir para você que tiver interesse, vai ser em Guarulhos, vai ser presencial. Aí é um momento para a gente se conhecer, para a gente ministrar na tua vida também, um momento para a gente estar junto, para a gente se posicionar em aspectos espirituais. Vai ser maravilhoso. Então eu quero convidar você para estar junto com a gente. Você que carrega algo do Senhor também, eu tenho certeza que vai ser divisor de águas, um divisor de águas mesmo, tá? E eu tenho certeza que o Senhor vai se manifestar de uma maneira operosa e sobrenatural.
Operosa e sobrenatural. O pessoal que está entrando aí já vai disparando. Mas aí tem que fazer inscrição, tá? Seminário presencial, inscrição www.maip.com.br. Você vai lá em Seminários Guarulhos e já vai estar pronto lá para você. Glórias ao nome do Eterno. Olha aí, ó. Boa tarde. Angola, África, Luanda. Que benção. Você que está entrando a primeira vez aí. Vamos lá, pessoal. Dispara aí nas redes sociais. Mais um dia de benção. Mais um dia de glória. Mais um dia de poder. Mais um dia de unção. Alassurimiki Jorgandestere Badai. Pessoal que foi entrando aí, já vai disparando nas redes sociais, já vai se posicionando no mundo espiritual. Nós estamos ao vivo pelas plataformas. Uma semana agora de alimentação e que o Espírito Santo venha sobre nós com discernimentos necessários para esse tempo, com discernimentos necessários para que possamos vivenciar aquilo que Deus tem projetado para nós, não é verdade? Eu acredito nisso, eu acredito nesses moveres do Senhor Espírito Santo, tá? Eu acredito demais nisso, acredito que Deus é Deus para nos abençoar aí. Pessoal, você que está entrando, vai compartilhando aí, tem pessoas que precisam ouvir o que a gente vai ensinar, pessoas que precisam entender os discernimentos e os códigos do Senhor Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Eterno de Israel. Bendito seja o Cordeiro Divino, bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Você que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Você que é de outro país também, seja muito bem-vindo. Você de outro estado, cidade, nação, que o Senhor possa visitar vocês. Érica Pereira, Eliana Lima, olha aí, ó, Edgleide, Batista, Lindaura, Rosicleide, Karine Dharma, Vilma Rabelo, Júlia Souza, Nivaldo, Marcelo Ramos, olha aí o pessoal entrando, Ângela, glórias a Deus, Eliana Lima na Itália, o pessoal tá entrando aí, ó, Minas Gerais, Governador Valadares Lindaura, Pastor Eliana, olha aí a Pastora Eliana, Sandro Hilário, Sabrina Oliveira, Nana Cristina, Vânia, Gabriel Filho, olha aí que benção. O livro tá pronto, hein, pastora? Já vou pedir para imprimir. Vamos ter um seminário dia 30 de agosto, lá no Bela Vista, São Paulo, no Colégio Paulino da Pastora Eliana. Vai ser tremendo. O livro já tá pronto, acabei de fazer a capa, inclusive, do livro, ficou muito bonita a capa, tá? Eu já vou mandar para a gráfica, para impressão, porque vai ser divisor de águas, vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Dia 30, seminário, o Rei Salomão, o homem mais sábio e rico, que existiu. Maravilhoso, hein? Shlomo de Meller, o Rei Salomão, o homem mais sábio e rico que existiu. Vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Bendito seja o nome do Cordeiro. Pessoal tá entrando aí, ó, que benção, hein? Pessoal que tá entrando, seja muito bem-vindo. Bastante coisa de Shlomo, Rei Salomão, muita coisa interessante. Vamos lá, pessoal, vai disparando aí, já vai compartilhando. Tá, vamos chegar aí a um grupo legal de pessoas. Eu sei que tem pessoas aí que estão trabalhando, né? Pessoas que estão nos seus aposentos também. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Olha aí, Aniele Rabelo, Carla Caroline, Sheila Carvalho, Simone Santos, Luciano Costa, José Euripe. Vamos lá, pessoal, dispara aí. Bênção do Eterno, 6 de setembro, seminário presencial e gratuito aqui no MAIP. Você que não conhece o nosso trabalho de ministério, vem conhecer. Nossa igreja aqui em Guarulhos na rua João Paulo Piacentino, 85, Jardim Santa Lídia, Guarulhos. Vem estar com a gente, vem estar com a gente.
Os cultos de quartas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã. Paz, irmã Rosângela. Amém, pastor. No outro país podemos participar do seminário. Sandra, que país que você está, servo? Já precisava, mas seus vídeos me impulsionaram a fazer uma dieta alimentar para ouvir a voz do Espírito Santo. Interessante, hein? Tem vários vídeos aí. Rapaz, tem em Curitiba alguma igreja? Ainda não. Curitiba, estaria em Curitiba a semana que vem. No crente não. No Eu Acredito Podcast, pastor Fábio. Eu Acredito Podcast. Hoje tá difícil para mim divulgar aqui, gente. Deixa eu dar uma reiniciada. Tá ruim de divulgar. Paz Aline Previtali, Valéria Santos, Michel. Olha aí, Everton. Glórias a Deus. O pessoal tá entrando aí. Cadê o Moisés? Já foi embora? Glórias a Deus. Pessoal que está entrando aí. Bendito seja o nome do Cordeiro. Pessoal, amém, irmã Aline, glória a Deus, hein, filha. Pedro Firmino, Bispo Pedro, cidade de Suzano, tá aqui perto da gente. Daniela Pacheco, Daniela Souza, Eliana Rodrigues, Guilherme Compierre, Betânia Arrer, é isso? Claudinha Bernardes, Cláudia, que bênção. Vamos lá, pessoal. Dispara aí. Sou da África, Angola. Interessante. África. Opa. Ligando pro Moisés aqui. Michele Silva. Olha aí o pessoal entrando. Diego Lima. Paz do Senhor. Alessandra. Santo André. Irmã Alessandra, que legal, tá perto também, né? Geiso Rodrigues, olha só, Rosângela tá aí com a gente. Pastor, o senhor tem agenda com o Nordeste, especialmente Recife? Ainda não. O pessoal que quiser nos convidar para fazer agendas em outro estado, outra nação, outra cidade, aí tem que falar com a Andresa, tá? Aí é a secretária do MAIP, a Andresa. Ela que tá fazendo essa parte aí de agendas, né? Para mim, por causa da igreja também. Aí você entra em contato. O telefone é 11 910 72 0225, tá? 11 910 72, deixa eu ver se é isso mesmo. 910 72 0225. Por quê? Porque aí a gente não cobra para pregar. Você que tiver interesse, vai ser benção, tá? De estar junto com vocês aí. Será uma honra. Mas aí tem que marcar tudo direitinho, porque a gente tem a igreja também aqui. Claro que a gente pede para as pessoas também ter um bom senso, né? Priscila Cardi, Marcilene Car, pastor Ivaneide. É pastor Ivonete? É que tá um nome diferente, né? Sheila Cavala, paz do Senhor, pastor, sou do Maranhão, São Luís. Como me inscrevo nesse seminário do dia 30? Do dia 30 é aqui Bela Vista, São Paulo. Mas tem do dia 6 de setembro também. Qual que você quer? Anota o telefone aí, tá? O do dia 30 e do dia 6 é seminários presenciais. Aí tem que falar com a Andresa, que aí ela vai passar para a pastora Eliana, tá? Que é o 11 910 72 0225. Esses daí são presenciais. Presenciais, tá? Pastor, aqui Davi do Ceará, quero me aprofundar no conhecimento do reino espiritual. Que legal. Pastor, já pensou em abrir uma obra do Senhor Jesus Cristo? Eu já pensei bastante. Ana Carolina, Sueli, pessoal que está entrando aí, já vai disparando, pessoal. Já vai disparando, já vai compartilhando aí essa live. O pessoal precisa de algo aí da parte do Senhor.
Quais materiais você recomenda? Eu tenho um monte de livro. Pessoal que quiser livro, material, inclusive vou lançar mais 2 livros no final do mês agora, para o início do mês. Um é do Rei Salomão, acabei de fazer a capa, e o outro é Ativação do Espírito, Os Segredos do Homem Multidimensional, tá? Aí na minha loja, www.lojazayt.com.br, você pode achar lá, tem vários livros, tem vários conteúdos. Você pode estar utilizando. Tô aqui, Helenise, que legal. Esther Venâncio, Sheila Silva. Olha aí, pessoal, vai disparando. Lucas Gisele, Renata Ferreira, Kelly Sincora, Maria das Neves. Benção demais. Mais um dia de live, hein? Ontem não foi possível fazer a live porque eu tive que atender um casal da igreja. Aí não consegui. E a pastorinha também não estava muito legal ontem. Essa live é gravada. Rafaela Elpidio. Vai disparando aí, pessoal, vai disparando. Vai compartilhando aí. Bênção de Deus, bênção do Eterno. Pastor, pode comemorar o Natal? Eu vi um podcast que o senhor falou sobre a ave de Natal. Pois fazer a ceia natalina com os alimentos certos. Na realidade, assim, ó, com todo o respeito, eu já falei e vou falar, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de Natal, de algumas festas, porque eles estão ligados a alguns deuses. Essa é a grande verdade. As pessoas não entendem isso, porque não estudaram às vezes, mas quando você vai buscar mesmo, tem algumas questões aí. Agora, eu ensino essas questões, principalmente para o pessoal aqui nos nossos seminários, inclusive no seminário passado falei um pouco sobre isso, né? Falei um pouquinho sobre esse assunto aí, e é uma coisa que a gente foi sistematizado, né? E tudo que é sistematizado é mais difícil de você se libertar, porque já está na pessoa. Então a gente precisa entender. Mas eu tenho um livro, eu acho que eu não sei se está disponível já, que é sobre Mascarando o Natal de Krampus. Nós da África Angola, como podemos ter acesso aos livros do pastor? Pelo site www.lojazayt, Z-A-Y-T. A gente tem a loja virtual, Loja Zayt, Z-A-Y-T. Aí na loja lá também tem os contatos direitinho, dá para falar com o pessoal aí, tá bom? Pessoal que foi entrando aí, vai disparando, vamos lá. Já vamos começar agora. Espírito Santo, quero apresentar mais um dia de live, quero apresentar mais um dia, Senhor, na Tua presença, eu quero apresentar cada pessoa que está conosco, Pai, cada pessoa que está participante do dia de hoje. Meu Deus, nós temos pessoas de vários lugares do mundo, pessoas, Pai, de várias situações também, e eu quero apresentar ao Senhor essas pessoas, eu quero apresentar ao Senhor esse povo, eu quero apresentar, Senhor, a minha casa, o meu lar também, pedir que o Senhor nos revista da Tua graça, Pai, que o Senhor nos cubra com o sangue do Cordeiro, mas ao mesmo tempo que o Senhor libere uma unção poderosa, Zayt, em nome de Jesus, ó Pai, que a glória do Senhor seja estabelecida sobre a nossa vida, que a glória do Senhor seja estabelecida sobre a nossa casa, vai quebrando todo o cativeiro espiritual, vai quebrando toda a fortaleza espiritual, vai quebrando, o Senhor, todo o jugo espiritual, vai soltando todas as amarras espirituais. Meu Deus, não deixa, Senhor, as pessoas de qualquer maneira, não deixa, Espírito Santo, as pessoas de qualquer forma, mas vai movimentando. Tá? Senhor, vai movimentando. Nós precisamos de uma movimentação espiritual. Precisamos de uma movimentação dimensional. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Pai, no dia de hoje, a ensinar do jeito que o Senhor quer que nós ensinemos. Nos ajude a se posicionar no reino espiritual. Nos ajude a se posicionar nas coisas do Senhor. Lebedjuri ki alabravachando ki alabravasorabadarabadarabadai. Lamandore ki andere kendere meşere beketre beşere beketre şere biyande la başara badara 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 badai.
Espírito Santo, vai quebrando, Senhor, todo o cativeiro, vai quebrando, Senhor, toda sentença, vai quebrando, Senhor, toda fortaleza, vai quebrando, Senhor, todo jugo. Meu Deus, tira os impedimentos, tira os bloqueios, tira os obstáculos, tira as barreiras, ó Pai. Pai, precisamos de uma movimentação espiritual profunda no dia de hoje. Precisamos de algo poderoso, Senhor. Pai, tem pessoas aqui necessitadas de ouvirem a Tua voz. Pessoas que estão aqui, Senhor, que carregam algo até do Senhor, mas que estão sendo, Senhor, tocadas pelo maligno. Pessoas que o adversário tem feito de tudo para paralisar, para neutralizar, para angustiar, para aflitar. Espírito Santo, vai liberando um peso de unção, vai liberando um peso de glória, vai liberando um peso da presença. Vai liberando, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado para nós. Nos reveste da armadura do Espírito agora. Eu quero essa armadura, eu preciso dessa armadura. Meu Deus, o teu povo que está aqui precisa dessa armadura. Vai liberando uma armadura espiritual, armadura dos céus. Convido o Espírito Santo para fazer parte dessa live. Espírito Santo, eu te convido. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu reconheço a minha dependência do Senhor. Eu reconheço que eu preciso da tua bondade, da tua misericórdia. Eu preciso do teu agir, do teu toque. Eu preciso, Espírito Santo, da fonte de poder que vem do Senhor. O Senhor é forte e poderoso para me ajudar. O Senhor é forte e poderoso para nos abençoar. Espírito Santo, vai quebrando todos os cativeiros, vai quebrando todas as fortalezas, vai liberando uma unção diferenciada no dia de hoje. Uma unção diferenciada no dia de hoje. Espírito Santo, não nos deixe envergonhados e confundidos nessa batalha, mas vai pelejando, vai pelejando, vai pelejando, vai pelejando, vai pelejando, vai pelejando, vai pelejando pela tua igreja, vai pelejando pelo teu povo, vai pelejando pelos teus filhos, vai pelejando pelos teus servos. Espírito Santo, nós precisamos nos fortalecer na tua presença. Nós precisamos de uma movimentação espiritual profunda. Labravaseme diurgande canderra. Espírito Santo, vai liberando, Senhor, novos discernimentos, novos entendimentos, Pai. Pai, que hoje seja um dia diferenciado para a glória do Senhor. Libera os anjos ministradores agora. Libera esses anjos agora, Senhor, ministradores, para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ler um texto sagrado, um texto bíblico, tá? Que se encontra em 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. 2º livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38 a versículo 41. Enquanto isso, vai compartilhando aí nas suas redes, né, no WhatsApp, Telegram, Facebook, contatos pessoais. Dispara aí, você que é pastor, você que é líder, compartilha isso. Nós estamos aqui para somar no reino de Deus. Então vai compartilhando aí, vai convidando o pessoal. 2º livro de Reis, capítulo de número 4, versículo 38 a 41, tá? Olha o que diz a palavra de Deus. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, e faze caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de
colossíntidas. E veio e a cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou a farinha na panela e disse: Dai-me de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Morte na panela. Interessante. Morte na panela. E isso é uma verdade nos dias de hoje. Hoje tem muita morte na panela. Interessante isso, né? Morte na panela porque o texto vai falar dos filhos dos profetas, dos discípulos dos profetas. Filhos dos profetas, na realidade, eram os discípulos. E eles estavam em um determinado lugar, havia fome em toda a terra. E ali alguém apanhou determinado tipo de ervas. E essas ervas, elas eram venenosíssimas. Tá? Fizeram uma espécie de caldo, sopão daqueles dias e começaram a entregar para os discípulos dos profetas que, quando começaram a tomar daquela sopa, perceberam e analisaram que aquilo era envenenado. E aí eles dizem: profeta, homem de Deus, há morte na panela, ou seja, comemos comida envenenada. Então o profeta manda trazer farinha. E não é essa farinha dos dias de hoje, tá? E ele deita na panela e disse: Dai de comer ao povo, porque já não há mal algum. Então você percebe que havia morte na panela. As pessoas eles comeram determinado tipo de alimento e o texto diz, porque não conheciam. E hoje, qual que é o problema? É a falta de conhecimento alimentar. Ou seja, a falta de conhecimento alimentar está trazendo morte na panela de muitas pessoas. As pessoas estão se adoentando por causa de não conseguirem entender e discernir sobre essa questão, na realidade, nutricional. Deixa eu falar algo para você. Existem várias questões que estão adoentando as pessoas, mas existem 4 coisas principais que adoentam as pessoas. É a quaternidade, tá? Das doenças. Primeiro, estresse fisiológico e psicológico. Então, gera deficiência, inclusive, de minerais. Então, as pessoas hoje estão adoentando, por quê? Porque estão num estresse muito grande, psicológico, fisiológico. A vida das pessoas está muito estressante. Quem aqui já viveu estresse? Vamos interagir aqui. Qual de vocês que já viveu determinado tipo de estresse? Pastor, eu vivo estressado. Digita aí, eu já vivi. Vamos interagir, vai compartilhando essa live. Tem muitas pessoas que vão precisar ouvir o que eu vou falar. Eu vou descortinar aqui algumas coisas, tá? Vocês estão aí? Glórias a Deus. Já viveu estressado, estressada? Sabe, estressados, as pessoas estão vivendo com muito estresse. Isso está adoentando. As pessoas estão ficando adoentadas porque é muito estresse. Outra coisa que tem gerado muita doença: poluição eletromagnética, radiação. Hoje nós vivemos num mundo radioativo, num mundo de poluição eletromagnética. Você percebe isso que com o advento tecnológico, eu sempre falo isso, né? A tecnologia ela é pautada no conhecimento do bem e do mal. Faz o bem, mas também faz o mal. E esse mal, inclusive, toca na saúde das pessoas. Então, a radiação, a poluição eletromagnética está adoentando a vida de muitas pessoas. Tem muita gente doente hoje por causa de celular, por causa de carro, por causa de computador, porque hoje existem muitas frequências eletromagnéticas e que muitas vezes estão tocando na nossa saúde. Isso é uma grande verdade. Então, a primeira coisa, estresse fisiológico e psicológico. Segunda coisa, poluição eletromagnética. Terceira coisa, toxinas. Aí tem vários tipos de toxinas, tá? Que também estão trazendo doenças para a humanidade. Muitas toxinas, inclusive alimentar. Hoje tem muitas toxinas nos alimentos que acabam gerando aí, tá? Problemas na saúde das pessoas.
Então a pessoa come um determinado alimento e isso acaba gerando uma deficiência, um problema orgânico. Então existe o que a gente chama de toxinas naturais. Existem vários tipos de toxina, tá? Mas, por exemplo, essa toxina que tinha nessa planta, nessa erva, era uma toxina natural, mas que ela tinha algumas agravantes. Então, por exemplo, existem toxinas naturais, micotoxinas, produzidas por fungos, como aflatoxinas em cereais e nozes e patulina em frutas. Olha só, a glicosídeos, cianogênicos, que fala presentes em plantas como mandioca e brotos de bambu, são toxinas naturais, tá, gente? Tem a solanina, tem a chaconina, encontradas em batatas, quando apresentam partes esverdeadas. Olha aí, as curcubitacinas, responsáveis, olha que coisa interessante, pelo sabor amargo em abobrinhas e outras curcubitáceas, que é falado. A histamina, que pode se acumular em peixes, inclusive devido à deteriorização bacteriana. Isso são toxinas naturais. Agora, existem as toxinas bacterianas, tá? Que é produzida aí pelo olha só o nome, Staphylococcus aureus, causas vômitos, diarreia, toxinas também de Clostridium botulinum, causa botulismo, uma doença grave. São toxinas bacterianas, tá? Existem as toxinas químicas. Aí tá ligada a resíduos agrotóxicos, pesticidas utilizados na agricultura, inclusive, metais pesados, chumbo, mercúrio, cádmio, que podem contaminar alimentos. Aí existe também toxinas que estão ligadas a aditivos alimentares, conservantes, corantes, realçadores de sabor que podem causar problemas de saúde. Você pega aquele, por exemplo, o miojo é gostoso, né? Mas ele tem aquele tempero é um aditivo químico que muitas vezes está ligado a uma toxina, inclusive tem muito sódio que vai tocar muitas vezes na sua pressão arterial. Alergênicos, o que é os alergênicos? É alimentos que causam reações alérgicas em pessoas. Então existem toxinas naturais, toxinas na realidade bacterianas, toxinas químicas e outras toxinas. Tudo isso adoenta. As pessoas estão ficando adoentadas nos dias de hoje por causa de determinados tipos de toxinas. Quem aqui já ficou doente por causa de toxina? Inclusive alimentar. Digita aí, eu já. Toxinas de objetos de plástico? Sim, tem vários tipos, né? Tem vários tipos. Verdade, estamos falando aqui. Gente, dá like aí, tá? Dá like, manda tec-tec. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que não nos segue, entende? O pessoal tá falando assim, o senhor e o Dr. Alex no podcast, eu acredito ser interessante. Dr. Alex para mim é um gênio. O pessoal não entende o que ele fala, mas eu entendo. Vamos lá. Eu já comi mexilhão, alimentação industrializada. Queridos, tem vários tipos de toxinas alimentares. Essa é a grande verdade, entende? As toxinas, não só alimentares, tá? Tem vários outros tipos também, mas acabam prejudicando a nossa saúde. Estamos adoentados por estresse fisiológico e psicológico, estamos adoentados por causa de poluição eletromagnética. Existe sim uma poluição eletromagnética agravante nos nossos dias. Estamos sendo também adoentados por causa de diversos tipos de toxinas e por causa de desnutrição. Aí você fala assim, nossa pastor, mas eu como bem. Comer bem, tá? Comer bem não significa que você é nutrido. E aí é interessante. Existe o que eu chamo de fome oculta, tá? Vamos lá, pessoal. Começa a curtir aí, porque o algoritmo vai impulsionando, tá? Vai ser bênção. O presbítero Paulo Anteiro falou comigo hoje, inclusive. E a gente vai ter um podcast junto, eu e ele. E ele vai fazer um comigo e eu um com ele. Vai ser aqui no nosso estúdio, vai ser benção. Vai ser em setembro agora, então se preparem, aleluia. Tá? Mas olha que coisa interessante. Existem... pastor, eu como bem, pastor.
Tô parecendo um peixe-boi de tanto comer. Tem gente que come demais. Come. A pessoa acha que comer bem, comer demais, é ser nutrido. Você tá errado. Nutrição é uma coisa. Comer demais é outra. Não é porque você come no almoço, na janta, que você está comendo bem, que você está comendo com qualidade. Não, às vezes a pessoa come bem, ela come demais, mas ela é desnutrida. Por quê? Porque ela não come os nutrientes necessários para o dia a dia. Entende isso? Então as pessoas, elas estão confundindo se alimentar com nutrição. A desnutrição, queridos, ela é uma deficiência que tem hoje nutricional. Tá faltando algumas coisas aí. Existe o que a gente chama de desnutrição primária, que é a falta de ingestão alimentar, e a secundária, que é a má absorção ou aumento das necessidades por deficiência de macronutrientes. Essa é a grande verdade. Então, as pessoas, elas estão comendo mal. E aí tem vários tipos de desnutrição. Então tem a desnutrição primária, que resulta da ingestão insuficiente de calorias. Você não come as calorias que tem que comer, você não come os nutrientes que tem que comer diariamente. Igual, todos nós temos que ter uma cota de proteína diária, entende? Aí é o que eu disse da fome oculta. Você já viu? Eu conheço famílias assim, a pessoa come pizza todo dia, ela come hambúrguer, ela come... Que maravilhoso! Como eu digo, você comer isso em um momento ou outro não tem problema nenhum. Eu não quero ser aqui radicalista, muito menos hipócrita. Ai, pastor, você não come uma pizza? Você não come hambúrguer? É claro que eu como. Agora, isso, eu não posso fazer disso uma via de regra diária na minha vida. Não, na minha vida diária eu tenho que comer vários tipos de alimentos, porque senão isso vai gerar em mim uma fome oculta. E o que é a fome oculta? É a desnutrição. Eu como todos os dias, mas muitas vezes eu não como os nutrientes, eu não como ingiro as calorias necessárias para que eu seja nutrido. Isso está adoentando as pessoas. Essa é a grande verdade. Hoje tem gente desnutrida porque não estão ingerindo as calorias e os nutrientes necessários, gerando o que eu chamo de fome oculta. Aí a pessoa cresce, ela cresce com deficiência vitamínica. Essas deficiências vitamínicas no corpo vão começar a gerar um monte de problema, impotência no homem sexual, problema muitas vezes de esterilidade na mulher, dentro de vários fatores, problemas orgânicos, problemas emocionais, porque deficiência vitamínica no seu corpo, dependendo do nível da agravante, ela vai gerar em você um problema de saúde e um problema emocional. Porque nós somos seres bioquímicos, queridos. Estamos ligados a uma biologia química e uma química biológica. Entenda que nós somos seres que Deus fez de uma maneira sincrônica. Os elementos da Terra estão no nosso corpo. Nós temos uma tabela periódica bioorgânica que está dentro de nós. 16 elementos químicos que contém na Terra, contém no seu corpo. A Terra se alimenta de nós e nós se alimentamos da Terra. Você sabia disso? Que a Terra se alimenta de você? A pessoa, quando morre, a Terra se alimenta da pessoa. Então, você precisa discernir isso, tá? Hoje há uma desnutrição muito grande. O Matheus está me trazendo aqui alguns livros. Vou lançar vários livros de alimentação, tá? Depois eu divulgo aí para vocês. Então, estava passando muito mal, posso trabalhar para Deus. E depois de aprender com você, até emagrecer. Olha que bênção, tá vendo? É glória. Então, assim, existe aí 4 coisas que estão nos... como que eu posso falar assim? Que estão nos adoentando, tá? Eu ainda vou falar aqui, tem mais coisas para eu falar de nutrição. Então tem o estresse fisiológico e psicológico, tem a questão que eu chamo aí de toxinas diversas, inclusive alimentares. Aí tem vários tipos de toxina, como eu falei. Existe também a poluição eletromagnética, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, mas existe também a desnutrição. E desnutrição tem a primária,
que é essa falta de nutrientes no corpo, calorias, gera uma fome oculta. A pessoa, os pais fazem muito isso com crianças, deixa comer bolacha, não tem problema você deixar o seu filho comer bolacha, desde que tenha limites. Ah, é danoninho, é não sei o que, maravilhoso, mas tudo isso também tem, muitas vezes, toxinas, entende? Falta 30 curtidas pra bater 100 curtidas. Vamos lá, pessoal, vai curtindo aí, hein? Ai, ai. É interessante, né? Irmão Rogério, o senhor é médico? Não. Não. Mas vamos lá, desnutrição primária, desnutrição secundária, tá? Igual, às vezes decorre de condições em que impede a absorção adequada dos nutrientes ou aumenta as necessidades corporais, como doenças crônicas ou agudas. Desnutrição por deficiência de micronutrientes, que é causada por falta de vitamina, por minerais essenciais como ferro, iodo, vitamina A. Hoje a gente está com deficiência vitamínica no corpo. Eu estava falando com a doutora Pamela, ela é uma pediatra, e ela falou assim para mim: pastor, você sabia que hoje uma criança que nasce, ela nasce já com deficiência vitamínica? E essa deficiência vitamínica, ela tem que ser suplementada até os 18 anos de idade. Você sabia disso? Que toda criança, preste atenção, toda criança que nasce hoje, nasce com deficiência vitamínica e ela precisa vitaminar, suplementar até os 18 anos de idade. Por exemplo, você sabia que uma criança, por exemplo, autista, geralmente, ela tem deficiência vitamínica, inclusive do complexo B? Ela tem essa deficiência e isso mexe, inclusive, com a estrutura cognitiva, neural da criança. Então, a deficiência hoje de nutrientes, de micronutrientes, ela está gerando muitos problemas. E aí é complicado, porque, olha só, se você não tem a vitamina necessária para o teu corpo, isso te adoenta, você não consegue fazer determinadas coisas. Aí você acha que é uma coisa espiritual, e eu sei que tem alguma coisa espiritual no sentido, assim, sistêmico. Mas, na realidade, em si, não é que é espiritual, é que você não tem um entendimento sobre aquele assunto. Então, por exemplo, quando Eliseu viu que tinha morte na panela, a Bíblia diz, eles não conheciam que aquela erva, ela tinha uma toxina alimentar. Ela era venenosíssima. Entende? E hoje o que está faltando? Conhecimento. A gente precisa entender mais. Se você falar assim, pastor, você é perito na área? Não sou perito na área. Eu estou aqui também aprendendo junto com vocês e eu aprendo ensinando. Essa é uma metodologia que Deus me ensinou. Eu aprendo, sabe como? Ó, montando livros. Olha só, eu aprendo montando livros. Você sabe como surgiu esse livro aqui? Ativando os dons na alimentação. Esse livro aqui, ó, surgiu por causa de uma live que eu dei. Fui dar uma live sobre alimentação e aí Deus foi me trazendo as revelações, montei o livro. E hoje, esse livro aqui, ele faz parte, inclusive, de uma masterclass que eu vou lançar ainda e da escola que eu vou lançar de alimentação. Por quê? Foi revelação e discernimento que Deus deu para mim. Agora, olha só, as pessoas estão desnutridas. Você acha que porque você come todo dia, café da manhã, almoço, café da tarde, você está nutrido, e muitas vezes você não está. Tem deficiência vitamínica, de micronutrientes, isso é terrível. Existe a desnutrição aguda, né? Que aí ela é caracterizada pela falta de perda de peso em curto período e que pode levar à emaciação, né? A pessoa fica mal, ela tem problemas. Tem a desnutrição crônica, ou seja, é um déficit nutricional persistente que resulta, inclusive, no retardo de crescimento. Você vai fazer uma análise e você observa que a pessoa tem uma desnutrição crônica. Já dura muito tempo, já não é de agora isso, tá? Existe o que a gente chama de marasmo, que é uma forma de desnutrição grave causada pela falta de todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Todos nós precisamos disso. De carboidratos, de proteína. Meu Deus, proteína é benção. Gorduras também. Muitas pessoas ensinaram errado, inclusive. Tem muita gente aí de Deus aí falando isso. Muitos médicos, muitos nutrólogos, muitas nutricionistas falando sobre isso. Existe a gordura boa e a gente precisa entender mais sobre isso.
tá? Existe o Kwashiorkor, que é uma forma de desnutrição grave, principalmente por falta de proteína. Então tem vários tipos de... Tem vários tipos aí de desnutrição, tá? E tem também, o que eu já falei aqui, a poluição. Deixa eu só colocar aqui para vocês, a poluição eletromagnética. E esse aqui pega porque hoje tá terrível. Hoje estamos sendo muito massacrados por isso, porque é muita tecnologia, e muita tecnologia que tem essa poluição eletromagnética. Então existe aí, o nosso corpo, ele aceita até um nível de radiação eletromagnética, tá? Tanto natural quanto artificial. Então tem vários tipos aí. Tem o campos eletromagnéticos de alta frequência, tem o de baixa frequência, tem radiação ionizante, que é os raios-x, por exemplo, faz mal, tanto que eles usam roupas. Tem aqueles que interferem em equipamento. Então, por exemplo, você comer comida de micro-ondas nunca é bom, porque satura os alimentos e você está radiando o alimento. Essa é a grande verdade. Você está fazendo que aquele alimento ele receba radiação e alimentos micro-ondas, o que acontece, tá? Eles perdem muitas vezes a vitaminação. A vitaminação que eles possuem. E isso faz mal para a saúde, isso está adoentando. Hoje tem gente que pega refeição pronta, congelada, sopas, caldos, legumes, arroz, carne, e aí coloca no micro-ondas. Nossa, isso está trazendo problemas. Está saturando os nutrientes e está prejudicando porque você está na realidade, olha o que você está fazendo, você está radiando o seu corpo, porque você vai ingerir. Você vai ingerir aquilo, tá? Então isso vai trazer mal para você. Quando chego, a agulha de pinheiro, planta divina que cura várias doenças. Hoje, você sabe que Deus é um Deus fitoterápico, sabia disso? Que é pastor do céu? O que é isso, um Deus fitoterápico? É um Deus que trabalha com raízes também, foi ele que fez isso. As tribos indígenas, elas trabalham com fitoterapia. E eu não estou falando de fitoterapia holística. Eu estou falando de fitoterapia tradicional e natural criada pelo Eterno. Essa é a grande verdade, tá? Até porque o texto que eu li, ele está muito ligado às raízes. Eles pegam ali uma planta, uma erva que está ligado a uma questão fitoterápica, mas é colocado uma farinha, né? Também. Mas isso aí já é outra situação, hein? Então, olha só. Existe aí fitoterapia na Bíblia. Vocês sabiam disso? Fitoterapia. É importante a gente discernir isso. Eu estou montando um conteúdo sobre isso para mim falar com mais propriedade. Mas olha, Gênesis 1:29 diz assim: Deus entrega as plantas como alimento e indicando a relação intrínseca entre natureza e bem-estar. Você sabia que cada planta ela cuida de um órgão? Você sabia que existem plantas? Olha só, meu Deus. Existem plantas que fazem bem para determinados órgãos do seu corpo, que são comestíveis ou que são preparadas. Isso aqui é tremendo, queridos. As pessoas não entendem isso. E assim como existem órgãos, alimentos que estão correlacionados aos órgãos. Você pega o feijão, tá ligado ao rim. Você sabia que ele é parecido? Olha que coisa interessante. Olha o sincronismo criacional divino. A perfeição na criação divina. O feijão, ele é o alimento que faz bem para o rim. E ele tem a formatação do rim. Ele é igual ao rim. Existem plantas, tá? Existem plantas que ajudam você, ajudam na tua saúde, inclusive, tá? Plantas que ajudam os órgãos do corpo. Eles abençoam os órgãos do nosso corpo. Então, quando você entende isso, por exemplo, vamos lá. Plantas que auxiliam em funções específicas. Vamos falar aqui algumas coisas. Vocês estão aí, gente? Cadê o povo? Tem um livro sobre essas plantas? Eu vou lançar vários livros, tá? Depois eu vou lançar um monte de livro. Então, é maravilhoso. Existem plantas
que são boas para muitas coisas. Mas não são... Esquece planta ritualística, que é outra situação. Quando entra ritualização, entra demônio. Ponto. Não, eu estou falando daquela plantinha que está plantada ali no seu jardim, na sua horta, e que ela tem uma bênção para o teu corpo. Entenda, a gente está falando de cura alimentar, e uma das maneiras para a gente se curar a nível alimentar é através de alimentação saudável e adequada. E ó, plantas, elas nos ajudam. Tá? Tratamentos fitoterápicos naturais e tradicionais. Não estou falando de tratamento fitoterápico holístico, estou falando de tratamento fitoterápico, na realidade, tradicional, natural. Aí você pega, por exemplo, alimentos que fazem bem para os órgãos do teu corpo. Vocês querem aprender? Quem quer aprender, digita aí. O que são plantas ritualísticas é aquela planta, por exemplo, espada de São Jorge, que eles pegam e muitas vezes dão um nome de ritualização, quando não, a planta foi Deus que fez, mas eles usam aquilo, fazem, na realidade, feitiçarias de ocultismo ligados àquela planta. Tá? Muitas pessoas aí já tomaram banhos energéticos com plantas, com elementos da natureza, e que está ligado a um tipo de consagração. É isso que eu estou falando. Vamos lá? Agora, você ter a sua plantinha na sua casa é muito bom para a saúde. É maravilhoso. Inclusive, vou falar aqui algumas plantas que auxiliam nos órgãos do nosso corpo. Quer dizer, eu preciso falar algo para você. Alimento cura, remédio remedia. Vou repetir. Alimento cura e remédio remedia. Inclusive, na sexta-feira eu vou falar de alimentos que são melhores do que remédios. Entende? Os alimentos remédios criados pelo Eterno. Alimento cura, remédio remedia. Ou seja, ele tira de um lugar, coloca em outro. Entende? Ele vai retardando o processo natural, fisiológico e biológico do seu corpo. Ou seja, o teu corpo que tem que estar no processo biológico de recuperação, até porque nós temos isso na nossa fisiologia, esse processo. Por exemplo, quando você faz um corte no seu dedo, existe um processo chamado de meiose, que há uma multiplicação de células na qual vai trabalhando para que haja o que a gente chama de cicatrização. Isso quem faz? O teu corpo. Agora, se o teu corpo ele é adoentado, esse processo ele é retardativo. Ele retarda. Agora, existem alimentos que ajudam na aceleração, inclusive metabólica do teu corpo, e que vai ajudar você, escuta essa, a acelerar esse processo de cura para o teu corpo, de cura para o teu organismo. Deus, quando fez a natureza, e ele fez, Gênesis capítulo 1, versículo, olha o que diz a palavra, queridos, 29, Deus entregou as plantas como alimento e como remédio, entende? Então nós estamos ligados intrinsecamente à natureza, ao nosso bem-estar fisiológico. Você está ligado a isso? Cânticos capítulo 4, versículo 14, vai falar de plantas como nardo, como alçafrão, cálamo, cinanomo. Entende isso? Porque eram propriedades aromáticas e medicinais da Bíblia. Você vai ver tratamento fitoterápico, por exemplo, principalmente com o bálsamo de Gileade, que é extraído de uma planta. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa extraordinária. Se usava bálsamo de Gileade para curar as pessoas de determinadas enfermidades. Inclusive, isso é muito forte na Bíblia, tá? É muito forte na Bíblia. João 19:39, você vai ver que as mulheres preparam o corpo de Jesus, de Yeshua, porque ele foi muito machucado, ferido por causa das chicotadas, por causa dos espinhos ai, oh meu Deus, da coroa, por causa da lança. O corpo dele estava dilacerado, então não é cultura bíblica judaica passar misturas, né? Elementos no corpo, mas por causa disso faziam. E usaram o quê?
elementos que são extraídos de raízes, mirra, aloés. Entende isso? Deus é um Deus naturalesco, porque foi ele que fez a natureza. Passar disso é de procedência maligna. Meu Deus. Você pode pegar algo e você reverter, mas hoje, infelizmente, estão alterando a ordem criacional naturalesca divina. Estão mutacionando tudo, inclusive os elementos da natureza, tá? Vou repetir, estão alterando tudo, inclusive elementos da natureza. Entende isso? Agora, vamos lá, plantas. Vamos falar de plantas. Vou pegar aqui plantas. Quero te ensinar. Existem diversas plantas como propriedades que auxiliam o funcionamento dos órgãos e promove a saúde. Então, você vai ver aí, exemplo, tá? Hortelã. Quem gosta de hortelã? Nossa, que maravilhoso. Hortelã, chá de hortelã ou suco de melancia com hortelã. Quem já tomou suco de melancia com hortelã? Maravilhoso. Claro que você não pode tomar em doses altas, porque aí gera um outro problema, chama de frutose. Aí a frutose pega pesado. Sem contar que já tem também um teor de açúcar natural do alimento, da fruta. Quem gosta aí de hortelã? Hoje tem gente que faz carneiro assado, aleluia! Carneiro assado com hortelã. Eita glória, hein? Salomão teve. Então, assim, é maravilhoso. Chá de hortelã, gosto mais ou menos, mas é bom. Entende? Chazinho de hortelã. A hortelã, ela estimula a digestão e possui uma ação anti-inflamatória. Sabe? Por exemplo, você tá com o estômago pesado, toma um chazinho de hortelã. Ele vai te ajudar no processo digestivo orgânico. O dente de leão, por exemplo, é diurético natural, que ajuda a limpar o fígado e rins. Então, ou seja, ele ajuda inclusive com pressão alta. Porque todo alimento diurético, ele vai ajudar com a pressão alta. Então, o dente de leão, por ser diurético, né, a pessoa vai urinar, ele limpa fígado, ele limpa os rins. Isso aqui é tremendo. E ele ajuda, inclusive, na sua pressão arterial, porque quanto mais, né, a pessoa ela urina, mais aquilo vai ajudando na baixa da pressão arterial. O alecrim, por exemplo, ele melhora a função hepática e reduz gases. Minha irmã mete alecrim nesse homem. Tem irmã que, pastor, meu marido, Senhor, é só o sangue. Cuida do espírito porque a carne tá podre. Reduz os gases. Entende? Isso aqui é alecrim, melhora a função hepática do fígado e também reduz gases. Isso aqui é tremendo. Aí, faz aí um chazinho, usa alecrim no alimento, né? Dependendo do contexto alimentar, vai ajudar a reduzir os gases. Pastor, meu marido, pastor, solta cada bufa, sangue de Jesus. Dá alecrim para ele, irmã. Então, por exemplo, plantas que auxiliam em, primeiro, o fígado. Quais são as plantas que beneficiam o fígado? E olha, o fígado, eu sempre falo isso, o fígado, ele é um dos órgãos do corpo que tem grandes funções, tá? O fígado, ele é um órgão que ele tem funções tremendas. E uma deles você sabia que no hebraico, a palavra, eu até falei isso esses dias numa live, a palavra fígado, ela tá ligado a kaved. Kavod é glória e kaved é fígado. Por que há essa similaridade das palavras? Na verdade, são derivações. Porque o fígado é o órgão mais pesado do corpo humano. Interessante. As pessoas não sabem disso. Mas é o órgão mais pesado e o fígado, por ser pesado, ele se compara ao peso da glória de Deus. Então a gente tem que cuidar do nosso fígado.
temos que cuidar do nosso fígado. Então, assim, o fígado ele possui funções, que é a produção da bile, né? Que é um fluido essencial para a digestão e absorção de gorduras no intestino delgado. Às vezes a pessoa ela tá com problemas digestivos e por causa do fígado. Hoje, por exemplo, tem pessoas que estão com gordura no fígado, mas tem gente hoje que tá com problemas de ordem hepática. Tem aquele nome, pessoal que bebe muito, cirrose hepática, e que não tem nada a ver com bebida. Você sabia que hoje tem gente com problema de cirrose hepática e que não tem nada a ver com a questão de bebidas alcoólicas? Você sabia que hoje existem alimentos, olha que coisa interessante, que hoje existem alimentos que estão provocando cirrose hepática nas pessoas. Entendeu? Então, assim, e isso é grave. Isso é grave porque antigamente a gente achava que era só bebida, né? E aquele ali é cachaceiro, aquele ali é pinguço, aquele ali é cajibrina, aquele ali faz isso. Mas hoje, por exemplo, olha só, quando a pessoa ela consome muito alimento de fast food, de biscoito, como diz o carioca, biscoito, doces e alimentos industrializados, o que acontece? O carboidrato, ele se transforma em gordura e fica acumulando no órgão. Aí gera o quê? Cirrose hepática. Porque a quantidade de gordura ao redor do fígado vai aumentando, causando o que a gente chama de esteatose hepática não alcoólica. Não tem nada a ver com bebida alcoólica, mas o fast food que você come todo dia, o biscoito, o docinho, industrializado, o alimento industrializado, ele está, na realidade, transformando esse carboidrato em gordura e que está sendo ligado ao seu fígado. Aí o teu fígado, ele começa a sobrecarregar. Entende? Também tem cirrose por remédio, tem cirrose por alimentação, tem cirrose por bebidas. Mas olha só, antigamente a gente só ouvia falar de cirrose através, na realidade, de bebidas. Hoje não, já tem por remédio, porque estamos sendo mudados. Então o fígado ele tem função, tá? Produção da bile, metabolismo, ele ajuda, né? Essa questão metabólica do corpo, de converter os alimentos de uma maneira necessária, a desintoxicação. Você sabia que o fígado, ele filtra o sangue? E ele que remove essas substâncias tóxicas do seu corpo, como álcool, medicamentos, outras toxinas. O problema é que as pessoas bebem muito, as pessoas tomam muito remédio, estão saturando o fígado. Aí entra o que a gente falou daqui, da cirrose farmacêutica. Tá? É o fígado que faz regulagem da coagulação sanguínea. Olha que coisa interessante, porque ele produz proteínas essenciais, tá? É ele que produz para a coagulação do sangue, que vai ajudar, sabe no quê? A prevenir hemorragia. Pode perceber, pessoas que têm problemas muito fortes hemorrágicos, tem que ver como que está o fígado. Então, quando a pessoa faz um tratamento hepático, e logo, logo eu quero também trabalhar um pouco com isso aí, isso ajuda muito, inclusive ajuda na cicatrização do corpo, vai ajudar na questão dos fluidos sanguíneos, tudo isso. Ajuda na produção de proteínas, ajuda na produção de colesterol, armazenamento de vitaminas e minerais. Olha o tanto de bênçãos que tem. Então, olha só o que a planta faz. Uma planta, dente de leão, alecrim, cúrcuma, boldo, carqueja, espinheira santa, alcachofra, abençoa o fígado. E quanto mais o teu fígado é abençoado, mais, escuta essa, tá? Mais o teu corpo, ele está em funcionamento. Aí você, assim, você quer ser espiritual, né? Mas você se esquece que você é um ser tricotômico. Espiritual, alma e corpo. Então eu preciso cuidar do meu espírito, da minha alma e também do meu corpo. Porque o meu corpo hoje ele tem deficiência, o corpo das pessoas, orgânicas, suplementares. Então, o fígado, ele tá ligado a plantas que abençoam, que ajudam. Dente de leão, alecrim, cúrcuma, olha, boldo, carqueja, tudo ajuda no funcionamento do fígado. Vocês estão entendendo? Cadê o povo aí?
Compartilha essa live. Tem pessoas que precisam aprender isso aqui. E ó, Tem uma pessoa perguntando aqui, pastor, qual é as plantas que ajudam no pâncreas? é verdade, né? Ou para melhorar o diabetes? Boa, Doutora Easy, Gold Price e Good. boa. Vou pegar aqui e já passo, tá? Segura essas duas perguntas aí. Vamos lá. Então, olha só, fígado, rins. Qual é a função dos rins? O rim, ele também tem uma função tremenda, né? Por quê? Pode perceber que hoje tem muita gente com cólica renal, e isso está ligado muito a derivados do leite também, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado. Até porque o leite hoje ele é hormonizado, tem formol, tem várias coisas. Mas olha só, os rins eles têm múltiplas funções orgânicas. Mas a principal é a filtração do sangue, a eliminação de resíduos metabólicos e excesso de água através da urina. Então, o rim ele tem isso. O rim ele faz essa filtragem, ele remove também substâncias tóxicas. Então, percebe, o rim é muito importante. Pode ver que hoje também tem muitas pessoas com problemas renais porque por causa de remédios, por causa que está tomando muito, né, corticoide, coisas do tipo, tá? Mas olha só, tem uma regulação do equilíbrio hídrico. Os rins controlam o que a gente chama de a quantidade de água e sais minerais no organismo. Então ele evita esse acúmulo de líquidos e diminui o inchaço. Por exemplo, eu já tive muito cálculo renal, que eu jejuava muito, não tomava água, muito pouco, e eu tive cálculo renal. Eu me lembro de uma vez que eu fiquei todo inchado. Todo inchado. Por quê? Porque o meu rim não estava trabalhando direito e aí começou a entrar uma questão de retenção de líquidos. Porque se o teu rim não trabalha direito, você retém líquidos. Você pode perceber que as pessoas que fazem hemodiálise, elas não podem beber muita água, porque senão vai retendo líquido, aí a pessoa também começa a inchar. Isso é perigoso. Também regula a pressão. Olha só, os rins, eles fazem a regulação da pressão arterial, porque eles produzem a renina, que é um hormônio que participa do controle da produção renal. Então, Deus é maestral, tá? Ele ajuda na produção de hormônios, ele ajuda no metabolismo ósseo. Você sabia disso? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem problema ósseo, osteoporose, artrite, artrose, por quê? Porque os rins não estão no funcionamento adequado. Aí existem alimentos que abençoam os rins e plantas, inclusive dente de leão, salsa, cavalinha, chapéu de couro. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa abençoada, tá? A irmã falou do pâncreas, né? Então vamos lá. Alimentos que... vamos colocar aqui, né? Plantas... Oi? Plantas que ajudam no pâncreas. Plantas que ajudam o pâncreas. Porque, olha só, o pâncreas também ele tem uma função, tá? Que eu vou falar aqui pra você. Ela falou assim, pastor, as plantas que ajudam o pâncreas Tem... para melhorar a diabetes. Pâncreas, ó, o que que ajuda pâncreas? Geralmente chás é muito bom, chá verde, chá preto, chá de gengibre é maravilhoso, chá de camomila, alecrim, que é planta, chá de cardo mariano, que é planta, entende? Tudo isso ajuda, tá? São alimentos que ajudam aí. Aí você pega também alecrim, sálvia, cardo mariano, olha que coisa tremenda, deixa eu pegar aqui, peraí. Tudo ajuda o pâncreas. Porque o pâncreas também é uma benção, né? Pâncreas. Tem muita gente hoje fazendo remoção, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Pronto. Você tem que entender o seguinte: você não é só um ser mega power espiritual. Entende? Você é um ser também biológico. Então, o pâncreas, por exemplo, ele tem função digestiva. Olha aí. Ele tem essa função digestiva, ele produz enzimas para o corpo que ajudam na digestão também. Ele tem a função insulina, ele ajuda as células a absorver a glicose do sangue, que reduz os níveis de açúcar, que inclusive ajuda, se reduz o nível de açúcar, vai ajudar inclusive na questão diabética, entende? O glucagon que fala, ele libera glicose que é armazenada no fígado para aumentar os níveis de açúcar no sangue. Olha só, ele faz essa questão de regulagem. E aí a irmã falou, porque eu acho que ela deve ter questão de diabetes, né?
Engraçado que às vezes eles usam até o termo diabetes. Aí tem várias, né? Tem a bardana, tem o dente de leão, jambolão, estévia, são tudo, ó, carqueja, sálvia, pata de vaca, são tudo plantas que ajudam na questão diabética. Ajuda a diminuir a glicose no sangue. Erva cidreira, olha o tanto de planta, eu tô falando de tratamento, inclusive, fitoterápico. E que foi coisas que Deus criou, foi coisas que Deus fez. Rins, fígado, intestino, ó, hortelã. O intestino, ele é o segundo cérebro do corpo humano, tá? Então o intestino, aliás, o corpo humano hoje ele tem vários cérebros, tá? É o cérebro mesmo, a massa cefálica que você tem, intestino, mas o intestino, quais são as plantas boas para o funcionamento do intestino? Hortelã, gengibre, boldo, alecrim, camomila, erva doce. Coração, pastor, coração. Gengibre, azeite de oliva, alho, manjericão, alçafrão. Imunidade. Pastor, eu preciso de mais imunidade. Tô ficando muito doente. Guaco, equinácea, gengibre, alçafrão, própolis, ajuda muito. Sistema respiratório, pastor. Guaco, equinácea também, gengibre, hortelã. Pele. Olha aí, cadê a mulherada aí? Vocês querem, irmã, deixar a pele maravilhosa? Cadê as irmãs de fogo aí? Cadê as irmãs do Power? Aleluia! Deixa eu tomar uma aguinha aqui que... Tem uma irmã perguntando assim, pastor, o fígado de vaca também faz muito bem para a saúde? Dizem que o fígado ele é um dos alimentos mais proteicos, mas assim, mais proteicos, mais proteicos que existe mesmo o fígado. Tem gente que não gosta, né? Nossa, eu sempre gostei, mas atenção, também na intoxicação através de chás minha mãe teve. Então, mas por quê? É o que eu tô falando. Eu tô falando de chás naturais e não chás, que tem muito chá aí também, que estão comprando e que muitas vezes tem alterações. Eu tô falando de chá natural. Natural, tá? Fala que chá de folha de amora. Sim. Muitos chás que são excelentes, né? Essa é a grande verdade. Então, por exemplo, olha aí, ó. Pele, irmãs, pele. Pastor, eu preciso que a minha pele fique bonitinha. Eu tô falando de plantas que ajudam. Babosa, que é a aloe vera, né? Centela asiática. Olha que coisa tremenda, queridos. Isso aqui você não precisa comprar, não. Às vezes você tem na horta da sua casa. Entende? Você entende isso? Isso é interessante, né? Outras plantas com propriedades importantes. Salsa. Ela é rica em clorofila, com ação diurética, depurativa e antioxidante. Ou seja, a salsa, inclusive, ajuda na questão renal e também na questão arterial. Capim-limão, calmante. Olha só, capim-limão é calmante. Tá muito nervoso? Toma chá de maracujá. Mas capim-limão, ele ajuda, ele é calmante, ele é digestivo, ele ajuda na eliminação de líquidos retidos, ele ajuda, ou seja, na função renal. Moringa, rica em nutrientes e com propriedades medicinais, terapêuticas e econômicas. Olha aí, aroeira, rica em nutrientes e com propriedades medicinais também. Você pega, olha o tanto de coisa. São plantas, tá? Plantas. Então, eu tô falando aqui de algumas coisas. Agora, existem alimentos que ajudam, tá? Milho azul e vermelho, foi Deus que fez? Olha só, esses milhos que tem são tudo transgênico, tá? Não existe milho natural. Não existe milho natural. Milho vermelho, azul, é tudo transgênico, já foi mutacionado. Esses milhos que existem são transgênicos. Parei com o remédio da pressão devido ao uso do chá de dente de leão. Olha aí, ó, tá vendo? Ó? Tô falando aqui, a oração normalizou minha pressão. E a oração, tá certo. Começa a tomar, inclusive, chazinho da alegria. Inclusive, estou estudando muito sobre isso, porque minha esposa também tá com muita pressão alta. Tomo chá de mulungu todas as noites. Isso é bom. Hoje o problema é o transgênico. O transgênico tá complicado, porque tem muito alimentação aí transgênico. Transgênico aí faz parte, né, de uma questão dos senhores do mundo aí. Infelizmente, é verdade. Então, você precisa entender algumas coisas aqui que eu preciso pontuar. Primeiro, alimento cura e remédio remedia.
tá? Existem curas que são alimentares. Então, entenda que o alimento que Deus criou não é alimento mutacionado, não é alimento híbrido. Hoje tem muito alimento híbrido, estão fazendo alimentos híbridos. Qualquer dia eu falo sobre isso. O alimento que Deus criou, ele na realidade, ele tem o elemento orgânico necessário para o teu corpo, ou seja, ele tem o que o teu corpo precisa e é ele que vai fazer essa regulagem biológica orgânica. Então, quando você come um fruto, um fruto saudável, um alimento saudável, o teu corpo ele começa a entrar em funcionamento adequado. O teu corpo ele começa a funcionar da maneira biológica criada por Deus. Agora, quando você come outros tipos de alimentos, o teu corpo vai funcionar, só que ali existem outros elementos que estão alterando a estrutura fisiológica e metabólica do seu corpo, tá? A Nana Cristina Hum. falou assim, preciso mudar a alimentação da minha família. Comemos muito açúcar e carboidrato. O açúcar ele é terrível por vários fatores, né? Eu sempre falo, o açúcar ele emburrece, ele diminui a sua capacidade intelectual. Aliás, quer aprender? Quem aqui gosta de muito açúcar? Vamos lá. A gente tem que diminuir o açúcar, tá? Eu tô nas guerras aí pra diminuir o açúcar, mas vamos lá. Quem aqui gosta de açúcar? Fala a verdade. Gosta de açuquinha, né? Tem gente que já acostumou a tomar café sem açúcar. Tudo sem açúcar. Isso é maravilhoso. Mas quem aqui gosta do açúcar? O açúcar tem um agravante. Por quê? Porque ele diminui a sua capacidade intelectual, trabalha no seu sistema bioneural, diminui isso e aí gera uma situação. Por quê? O açúcar, ele é um dos elementos alimentares que, na realidade, impedem você de ouvir a voz de Deus. Falei, tá? O açúcar que muitas vezes nós colocamos na nossa alimentação, ele diminui a sua capacidade neural, cognitiva, intelectual, principalmente neural, de tal forma que isso impede você de ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus por causa de açúcar. Então, assim, você sabe que o próprio corpo já produz açúcar, tá? Principalmente carboidratos eles produzem. Agora, olha só, a gente tem que tomar cuidado. Existem outros tipos de açúcares aí que dá para pesquisar. Tem de rapadura, açúcares mais naturalescos. E mesmo assim também a gente tem que tomar em doses homeopáticas, ou seja, controladas. Mas o açúcar, ele impede você muitas vezes de ouvir a voz de Deus. Por quê? Esse açúcar, na realidade, ele vai trabalhar no seu sistema neural cognitivo, ele diminui a frequência neural e olha, um dos maiores segredos para você ouvir a voz de Deus é aqui, ó, na tua mente. A voz de Deus, ela é muito parecida com a voz da consciência. Falei isso ontem, inclusive. Quem assistiu o nosso podcast Zait, depois eu quero que você vá lá, se inscreve no nosso outro canal, é um outro canal do podcast Zaitcast. Inclusive, vai estar com a gente o ex-Bozo, vamos já programar Pastor Ariston, presbítero Anteiro vai estar gravando com várias pessoas também, o Mateus. É muito importante você entender. Existe jejum para mulher grávida? Jejum para mulher grávida? Geralmente, aí eu não sei. Aí tem que ser uma questão médica, né? A pessoa, geralmente, não, jejum espiritual depende, a não ser que seja só de 3 em 3 horas e olhe lá. Aí vai depender da questão orgânica, né? Da fome que tem também. Alimento cura e remédio remedia. Existem curas que vêm através dos alimentos, você precisa entender isso. O alimento, ele previne doenças, ele ajuda isso, tá? O alimento, ele faz o que? Ele trabalha na nossa pneumopsicossomatia, que eu falo, né? Ele é pneumopsicossomático. O que é isso? Ele nos ajuda, ele nos abençoa ou nos amaldiçoa, no espírito, na alma ou no corpo. Essa é a grande verdade, tá? Você sabia que todo alimento ele tem 3 tipos de energia? Sabia disso? Todo alimento tem 3 tipos de energia. O alimento tem uma energia divina, ele tem uma energia vital
Porque você come aquele alimento, ele vai gerar o quê? Energia. Os nutrientes que tem nele, né, as proteínas, vão gerar em você energia. O sangue vai pegar aquele alimento, o organismo vai, o intestino tritura aquele alimento, e é aqueles nutrientes que foram liberados ali, vai ir para a sua corrente sanguínea, que vai espalhar para cada órgão do seu corpo que necessita daquele nutriente. Entende? É como um carro, olha que interessante, que você precisa de colocar água para limpar, né, o para-brisa, colocar óleo no câmbio, colocar gasolina no carro. Então, ele tem ali vários elementos fluídicos. Quando o teu corpo e você se alimenta de tal coisa e você não mune o seu corpo com os nutrientes necessários, aquele nutriente ele vai chegar em escassez para aquele órgão não funciona da maneira certa, e aí é onde que vai gerar problemas, inclusive doenças, e aonde as pessoas elas não conseguem, muitas vezes, serem espirituais. Fala. Do açúcar, tem uma moça comentando que foi diminuindo aos poucos, ainda assim tive muitos problemas de explosões de raivas ao reduzir o açúcar. Mas às vezes as explosões de raivas, aí são várias questões, né? Porque quando você fica sem comer, você já não percebeu também que dá nervoso, dá ira, por quê? Existem reações que são bioquímicas do corpo, porque a pessoa está viciada, entende? É aí que está o segredo. Existe hoje o que eu chamo de vícios químicos alimentares. As pessoas estão viciadas quimicamente através dos alimentos, porque o alimento tem uma química ali, inclusive uma química alterada, e que está... É como se fosse... É que eu não quero usar a expressão porque eu estou na live, mas é como se fosse um entorpecente. Já viu quando a pessoa vai fazer o desmame? Ela fica nervosa, ela fica furiosa. Alimento não é diferente. Tira o celular de uma pessoa para você ver. Tira o celular. Porque isso, a pessoa cria o quê? Dependência alimentar, inclusive de aditivos químicos, tá? Então isso precisa ser removido. Aí é óbvio. E fora o fator espiritual. Tô falando de fator biológico, mas tem o fator espiritual também. Porque o açúcar é um dos piores, queridos. Açúcar é um dos piores, que inclusive impedem você de ouvir a voz de Deus. Porque ele vai mexer com a sua estrutura bioneural. E é no cérebro. Presta atenção. O cérebro é o primeiro sistema bioneural que a gente tem. É no cérebro que você muitas vezes vai ouvir a voz de Deus. É no cérebro. Eu nunca vi alguém ouvir a voz de Deus sem cérebro. Você já ouviu? Você pode ser cego e ouvir a voz de Deus. Mas a pessoa tem o quê? Um sistema neural. Por quê? Porque tudo está ligado ao nosso cérebro, claro, em combinação com outros órgãos. Mas o cérebro, ele é o primário. Então, a mente de Deus na nossa mente, no nosso cérebro, fala conosco. E isso aqui é tremendo. Então, o alimento ele tem uma energia divina, vital, que é os nutrientes, por isso que você está vivo. E também tem uma energia sexual. Dependendo do alimento, ele tem inclusive uma energia sexual que vai te ajudar, tá? Essa é a verdade. Hoje tem alimento. Olha só. Posso falar? Compartilha essa live aí, tá? E olha, e quem quer saber mais também, eu tenho alguns livros. Esses livros aqui, por exemplo, aqui eu falo muito de questões alimentares ritualísticas, mas eu falo também de alimentação transgênica, kosher. Eu falo de alimentos que nos deixam vulneráveis para demônios. Existem alimentos, Mateus, que nos deixam vulneráveis para a entrada de entidades na nossa vida. Porque são alimentos que baixam a nossa frequência espiritual. Nós temos sim, presta atenção, nós temos sim um campo eletromagnético do corpo. É um campo, tá? Esse campo eletromagnético, ele diminui. Depende da sua noite de sono, depende do seu nível de oração, mas depende também do tipo de alimento que você ingere. E quando você ingere alimentos que diminuem esse campo eletromagnético, você fica suscetível aos ataques e à entrada de demônios. Isso é grave,
tá? Isso é grave. Então, é muito importante aí. Então, esses alimentos aqui, eles vão atacar. Existe a iniquidade alimentar, eu falo aqui, fundamentos de alimentos, alimentos consagrados, mas eu falo de um monte de alimento. Industrializado, híbrido, artificial. Vocês não têm ideia. Tem algum tipo de limpeza alimentar que podemos fazer? Tem. Primeira coisa que tem que fazer, deixar de comer determinados alimentos para comer os alimentos in natura, os alimentos criados pelo Eterno. Por quê? Porque quando você... É a mesma coisa, um carro funciona direito a gás, se ele é a gasolina, provavelmente que não vai funcionar. Pode ser que um carro a gasolina até funcione no álcool a gás, a gasolina, só que existe naquele carro um tipo de combustível necessário para que ele entre em um funcionamento que ele vai te levar para qualquer lugar. Quando você quer colocar gasolina no carro a álcool, vai dar problema. Quando você quer colocar álcool no carro a gasolina, vai dar problema. Então, tira o alimento errado e começa a mudar para o alimento certo. Entende? Isso vai começar a mudar a sua vida. Pode perceber, quando você jejua, o que acontece? Quando você jejua, você fica mais espiritual. Por quê? Porque o jejum, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai eliminar toxinas alimentares. Ele vai retirar do teu corpo, ele vai começar a arrancar todo tipo de toxina que existe no teu corpo. E aí, queridos, essas toxinas, como eu disse, elas começam a ser expelidas. E isso te ativa para o espiritual. É assim que funciona, essa é a grande verdade. Inclusive, eu tenho vários cursos aí de alimentação já. Tá? Depois você pode estar adquirindo. No livro tem algumas coisas, tem bastante coisa. Mas vamos lá, então o alimento, existe hoje um alimento que é o 144 e existe o alimento 666. Nossa! Existe o alimento 144 e existe o alimento 666. O que é o alimento 144? É o alimento que o Eterno criou para a humanidade. Alimentos naturais. Naturais, não tem nada de mutação. Não é um Chester da vida, não é. Não é os hambúrgueres que estão fazendo hoje, não é alimentação artificial, não. É aquele alimento, hoje tem muitas casas de alimentos naturais, tá? Procure entender. Então, esses alimentos naturais estão ligados ao código 144, porque é um alimento que foi criado pelo Eterno, que está na natureza e que nos configura para a genética 144, que é a genética do primeiro homem, Adão, Adonishon, entende? Então você tem essa genética de Adão ativada na sua vida por causa da alimentação criada por Deus. Todo alimento que faz disso, isso começa a te desconfigurar, inclusive geneticamente. Hoje tem o alimento 666. E agora, hein? É o alimento artificial, é o alimento híbrido, entende? Porque o alimento artificial híbrido, ele está mexendo com a sua genética, inclusive também transgênico. Então o 144 é o alimento genético de Adão, é aquele alimento que você encontra na natureza. É a batata, é o fruto, é as verduras, os legumes, que é isso aqui, ó. É isso aqui, ativando os dons na mudança alimentar. Por que Daniel, o profeta Daniel, ele fez um propósito alimentar e ele era melhor? Por quê? Porque ele estava se alimentando das comidas saudáveis. Entende? Ele estava se alimentando de comida saudável, tá? E ó, eu não tô aqui para te surtar a nível alimentar. Eu sempre ensino o seguinte, tenho ensinado isso, inclusive tá no livro aqui, tá? Tá nesse livro aqui. A gente tem que ter uma conduta aí de comer pelo menos 80% a 90% alimento necessidade, 10%, 20% alimento desejo. A gente tem que ter isso. Ai, pastor, não posso comer mais meu hambúrguerzinho? De vez em quando não tem problema nenhum. Eu acho que a gente também tem que ser
coerente. O problema é quando você come 10 a 20% alimento desejo, que são esses alimentos ultraprocessados, transgênicos, irradiados, e você deixa de comer o alimento necessidade. Então, primeiro, alimento necessidade. É o alimento. O que é o alimento necessidade? É o alimento que o teu corpo precisa para ser nutrido. O alimento desejo, ele não nutre o teu corpo. Ele engana a tua fisiologia. Essa é a grande verdade. Então, o alimento desejo, ele engana a sua fisiologia. O alimento necessidade, ele nutre o teu corpo, fazendo que o teu corpo ele esteja alinhado com a questão da sua biologia. É isso que você precisa entender, tá? Então, alimento necessidade está ligado ao código 144. Alimento desejo, muitas vezes, não. Pode estar ligado, inclusive, ao código 666. Agora, tem um ditado que diz assim, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você é uma pessoa que vive de um alimento errado, você está sendo modificado geneticamente. Essa é a grande verdade. Isso vai alterar você, vai alterar seu estado mental, psicológico, neural, vai alterar você. Isso vai impedir, inclusive, de você ser ativado espiritualmente. Essa é a grande verdade. Então, pessoal, perguntando como eu devo adquirir os livros. Abaixo tem um e-mail aí. A Leia colocou ali, ó, loja Zaid, não é Zaid, é Zaid, loja Zaid, Z-A-Y-I-T, loja Zaid, Z-A-Y-I-T.com.br, tá? .com.br. Amém, gente? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, hoje, a irmã falou que é verdade, hoje precisamos ter uma coisa que a gente tem muito no espiritual, renúncia. E precisamos também fazer determinadas renúncias alimentares. Por quê? Porque fomos sistematizados a nível alimentar. Hoje as pessoas estão com uma dependência emocional de determinados alimentos. Você sabia? Anota aí. Hoje, desmascarando a dependência emocional nos alimentos. Meu Deus. Olha o que o rapaz colocou aqui. Desmascarando. Eles estão aplicando nanopartículas para modificar as células. Tem vários. Inclusive tem várias coisas de nanotecnologia alimentar também, que eu falo no livro A Batalha Espiritual no Alimento, tá? Nesse livro aqui eu falo um pouco também, eu quero fazer livros específicos de cada assunto, mas existe uma alimentação hoje nanotecnológica. Hoje nós estamos também, tem uma batalha alimentar do micromundo. Meu Deus. A batalha nanotecnologia alimentar, queridos, é a batalha, olha só, a batalha alimentar do micromundo, que está ligado aí às nanopartículas, tá, alimentares. Eles estão mexendo com a estrutura humana, essa é a verdade, eles estão mexendo com a fisiologia humana. E isso é verdadeiro, não é algo da minha mente, tá bom? Tem alimento que altera a genética, tem alimento que está mudando com a nossa estrutura psicoemocional, neural, cognitiva, espiritual. Essa é a grande verdade. O alimento ele está ligado à energia divina, ele está ligado à energia sexual, ele está ligado à energia vital. E quando esse alimento ele tem mutações, ele acaba prejudicando. Por exemplo, queridos, eu falo isso o tempo todo. Quem aqui já comeu o franguinho lá, a ave de Chester? Quem aqui já comeu? Digita, eu já comi. Vamos lá, já comeram? Deixa eu até ver aqui que eu tenho... Meu Deus, eu tenho um live já. Deixa eu ver aqui. Quem aqui já comeu... Live não, tem um atendimento. Quem aqui já comeu alimentos do Chester? Já comeu, né? A maioria, né? Ó o presbítero Paulo Anteiro falando, ó. Fui ativado através da live do pastor Zaid. Estou fazendo 40 dias e 40 noites de jejum. E Deus continua abençoando. Amém, presbítero. Tá, vamos pessoal aqui que a gente vai fazer o nosso podcast. Mês que vem, né? Acho que é mês que vem. Vai estar aqui com a gente. O presbítero Paulo Anteiro vai estar aqui na nossa igreja pregando a palavra. A gente vai fazer dois podcasts, eu vou fazer com ele vai fazer comigo, vai estar aqui com a gente, vai ser uma honra receber ele aqui e vai ser maravilhoso, tá? E algo do Senhor. Já comi não tem sabor. Deixa eu te explicar uma coisa. O alimento do Chester
Você nunca vai ver a ave, porque não existe. Ela é uma combinação de 11 espécies de aves. Quer dizer, é uma ave de edição genética. Aí você come aquilo tá alterando você. Parece que não, mas vai alterar. É claro que a nível palatário, vamos colocar assim, a nível de paladar é maravilhoso muitas vezes também. Pode perceber que os alimentos maravilhosos que tem, eles são muito bons ao paladar. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque hoje eu falo que existe uma memória paladariana. Porque o seu cérebro, olha só, é uma questão neural e alimentar. O teu cérebro, ele já gravou determinados paladares. E para você, é por isso que as pessoas têm dificuldade de mudar a alimentação. Porque o seu cérebro, ele gravou o paladar. Quando você pensa em chocolate, já tá gravado, não tá? Meu Deus, chocolate. É ou não é? Churrasco. Você já parou pra pensar que o alimento ele mexe com 5 sentidos? Olha aí, a revelação tá descendo. Aleluia! Vou fazer aqui uma live sobre isso. Eu vou fazer uma desvendando os 5 sentidos alimentares. Entendeu? Desvendando os 5 sentidos alimentares. Você nunca parou pra pensar que o alimento ele mexe com 5 sentidos? Pode perceber, ele mexe com o teu olfato. Você chega num lugar, meu Deus, é churrasco, né? Você já sente o cheiro de glória. O cheiro de glória, aquele bifinho na panela, e aquele cheirinho batendo assim, você fala, papai, aleluia. É ou não é? Aquela coisa, olha só o sentido alimentar, paladar. Só que tem o sentido auditivo também. Por quê? Porque você escuta o barulho. Tem um canal que eu acho legal de um senhorzinho no YouTube que ele fala assim, quando ele vai fazer um churrasco, ele fala assim, óleo chiado. Muito legal. O nome do canal é Churrasqueadas. Ele ensina a fazer churrascos, né? E aí, quando ele coloca assim a carne na brasa, aí faz aquele barulhinho, né? Aí ele fala, óleo chiado. Olha o sentido auditivo. Sentido também o quê? Visual. Visual. Você olha, você fala assim, tá quase. Que glória. Entende? Churrasco é maravilhoso, tá? Essa é a grande verdade. É cota de proteína. Nem vou tratar disso aqui. Cota de proteína. Vai ser maravilhoso e vai ser algo extraordinário. Então vai ser muito bom a gente ter... a gente entender isso. Então, o alimento, ele mexe com os seus 5 sentidos. Essa é a grande verdade. Ele mexe com visão, tato, olfato, paladar, audição. E a gente tem que tomar cuidado também, porque hoje tem pessoas que estão, infelizmente, elas estão com uma dependência emocional alimentar, por causa de vários fatores, tá? Então, olha só, para a gente encerrar aqui, eu gosto de churrasco. A irmã Rosângela faz um churrasco aqui com o Francisco aqui na igreja, na casa aqui, que é maravilhoso. Eu já ensinei pra vocês, depois assiste aí. Eu tenho uma live que eu falo sobre o poder do jejum da tipagem sanguínea. Que eu falo do alimento da tipagem. Qualquer dia eu vou fazer diferente. Eu vou fazer sobre a alimentação da tipagem sanguínea, desvendando a alimentação da sua tipagem sanguínea. Isso é legal de você entender. Alimentos que você pode... Existem os alimentos, né? Prós, contras e neutros. Então, para os 4 tipos de grupos da tipagem sanguínea. Então, você tem um alimento que é pró, vai te ajudar, o contra e o neutro, não faz bem nem mal. Existe um estudo científico em relação a isso, tá? Agora, vamos lá, para a gente encerrar aqui, alimentos aí que são bons. Tá? O leite natural, ele é rico em cálcio, ele fortalece ossos e dentes e combate a osteoporose. Na versão desnatada ajuda a controlar a pressão arterial. Só que tem que tomar muito cuidado hoje com o leite, porque o leite hoje tá complicado, né? Tem também aí... Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Da tipagem é muito legal. Eu já falei isso, eu tenho uma live falando sobre o jejum, mas eu vou fazer ainda o da tipagem sanguínea. Só que você já tem que vir com a sua tipagem sanguínea. Você tem que saber qual é o tipo de sangue que você é, tá bom?
que é importante. A pessoa não sabe. Mas vamos lá, leite. Ajuda aí a controlar a pressão arterial, ajuda, né? Dependendo do leite. Leite de soja, rico em cálcio, vitamina E, reforça as defesas do organismo. Iogurte, ele é um antibiótico natural que bloqueia a atividade de bactéria causada por úlcera no estômago. Olha só, o iogurte é muito bom, gente. Iogurte, tá? Natural, inclusive melhor ainda. Queijo é um derivado do leite, mas embora seja adicionada aí bactérias, né? Vamos colocar assim, que atuam no organismo, existe hoje uma bactéria que é boa. Tem 2 tipos de bactéria, a negativa e a positiva, tá? Mas ele ajuda também, ele é rico em cálcio, fortalece ossos, dentes, maravilhoso. A manteiga, não tô falando de margarina, margarina é transgênica, a manteiga é muito boa, porque em quantidade pequena na manhã, ela combate a formação de pedras na vesícula, tá? Em excesso pode fazer mal ao seu organismo, é verdade, fígado. Por isso que tem que ter dosagem, tudo tem que ter dosagem. Existe aí uma dosagem alimentar. Tofu, queijo derivado da soja, ajuda no sistema imunológico, no fígado. Azeite. Azeite bom é aquele que ele fica na gôndola do supermercado e é caríssimo. Nem sei se tem no Brasil. Mas ele é vidro escuro, ele é extra virgem e ele tem que ficar embaixo. Não pode tomar sol, porque senão ele oxida. Mas ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele é presente, inclusive, na dieta mediterrânea. Ele é muito bom para o coração, tá? Porque ele contém gordura e ajuda mesmo. E tem também um antioxidante que é a vitamina E. Alho. Alho ajuda, né? Contra os vampiros da vida. Eu tô brincando. Ai, ai. Esse humilde bulbo que a gente fala, ele era utilizado pelos egípcios para repor as forças dos trabalhadores. Ele tem efeito bactericida. Interessante, ele combate infecções. Por isso que alho, ele é imunizante. Ele ajuda, inclusive, olha só, contra gripes, né? Remover catarro, ele é bom para o coração. O ruim é que ele gera um hálito ruim, mas você pode, de repente, colocar mais alho na tua comida de outras formas, para não ficar aquela halitose. Arroz, ela é a base de alimentação em muitos países, tá? Reduz a hipertensão, previne cálculos renais, ter ácido fítico, principalmente o arroz integral. Aí você tem que estudar o melhor arroz. Alcachofra, é a família dos cardos. Ele é afrodisíaco, ajuda no tchaca-tchaca, queridos. Tá? Funciona como um protetor hepático também. Ele é um antibiótico. Olha só, tá? Berinjela é uma hortaliça, ela é muito boa para baixar o colesterol, inclusive. Eu amo berinjela. O problema é que a gente faz berinjela e faz no óleo de soja fritado, não é isso? Aí é ruim. Não pode usar óleo de soja. Qualquer dia eu falo de alguns alimentos que você jamais deve usar e que prejudicam você. E ainda vou ver se eu consigo fazer isso e lançar na parte espiritual e profética. Alimentos que invocam... É que tem coisa que se eu for falar o que Deus me fala, o pessoal já está me perseguindo por natureza, por gratuidade. Mas se eu for falar as realidades que estão por trás de muitas coisas, vocês não têm ideia como eu tenho me segurado para falar de muita coisa, inclusive na área da libertação. Se eu pudesse, eu falava só sobre libertação, mas o pessoal aí tá... Mas deixa que o deles estão guardado no espiritual. Tem muita coisa, você não tem ideia. Mas existe alimento, sim, que a gente não deve comer, porque existe um tipo, inclusive, principalmente esses alimentos que não foram Deus que criou, existe um tipo, inclusive, de invocação. Alimento abre portais dimensionais, você tem que entender isso. Pode perceber que no ocultismo alimentos são usados como oferendas, tá? Porque ele tem um tipo de energização. Berinjela é uma hortaliça aí muito boa para baixar colesterol. Ela também tem baixo conteúdo em caloria, ela tem fibra, ela tem potássio, ela é útil nas dietas emagrecedoras. Só tem que tomar cuidado. Ela também tem propriedades anticancerígenas. Só tem que tomar cuidado porque quando você frita ela no óleo de soja, que é transgênico, aí prejudica a sua saúde. Brócolis. Temos um aqui, né? Não, mudou. Uma verdura da família cruceiríferas, né? Que ajuda a prevenir, inclusive, câncer. Você sabia disso? E olha, vamos falar a verdade, brócolis eu amo comer brócolis. Na nossa casa a gente come muito brócolis, entende? Cebola, nossa,
né? É muito utilizada por suas propriedades medicinais, inclusive. A cebola reduz colesterol, estimula a produção de HDL, que é o colesterol bom, é um anticoagulante, regula o açúcar nos diabéticos. Olha aí, o pessoal da diabetes, você tem que entender, combate infecções, elimina a congestão de brônquios. Entende? Cenoura é muito rica em vitaminas, principalmente beta-carotenos, que é precursores da vitamina A. Tá? Ajuda a prevenir o envelhecimento, quer dizer, ajuda a pessoa a ficar melhor, mais bela, ajuda a prevenir câncer, aumenta, é ótima imunidora. A cenoura, lembra da ceninha do perna longa do coelhinho? Mas é muito bom. Chocolate amargo, não é o doce, derivado do cacau. É rico em energia e minerais, ferro, magnésio. Magnésio vai te ajudar, inclusive, a dormir. Vitaminas A, B, é cloreto de magnésio, né? Também tem substâncias estimulantes, teobromina, cafeína. Então ajuda também no despertamento, mas tem que ter doses também. Espinafre, lembra do Popeye? Quem lembra do Popeye? Era um desenho ali, né? É o rei dos vegetais, entende? Mas tem propriedades como alimento medicinal. Ajuda a reduzir o risco de câncer, colesterol, é rico em minerais, contém oxalatos, que impede a assimilação de alguns minerais. Olha só, morango. Hoje já tem morango transgênico, tá? O morango no seu fenotipo ele é vermelho. Hoje tem morango azul. Hoje tem morango laranja. Eu nunca tinha visto morango azul. Você já foi ver morango azul, laranja? Entende? Mas é uma fruta rica. Aí, por isso que você vai ter... Todo fruto que é transgênico, ele não tem semente, porque ele tá ligado à árvore... Meu Deus. Ele tá ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal, queridos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não tinha sementes, tá bom? Pode perceber que esses alimentos transgênicos, eles não têm sementes. O alimento criado por Deus, ele tem geralmente sementes, tá? Ele tem sementes. Morango, ela vai ajudar aí, diurética, diurética, vai ajudar com os rins, vai ajudar na pressão arterial, é depurativa, ela ajuda, inclusive, nos problemas de pele. Mulherada, quer melhorar a pele? Coma morango. Além de ser delicioso, ó, vai ficar gatona, lindona. Essa é a grande verdade. Entende? Kiwi, abacaxi, é considerado um fruto exótico, né? Mas é uma fruta que é rica em vitamina A, E, magnésio, potássio, ácido fólico, que ajuda no seu sistema cognitivo neural. Por que a mãe, a gravidinha, o que ela faz? Ela é obrigada a tomar o quê? Ácido fólico. Por quê? Porque ajuda na questão do estímulo neural da criança. Na realidade, ajuda a criança a desenvolver o seu sistema neural. Então, ajuda na sua mente, tá muito esquecido. Eu tava vendo um doutor falar isso, já achei interessante. O ácido fólico, inclusive, ele ajuda a fazer o cabelo voltar. Ó, tá vendo aqui esses cabelinhos brancos aqui? A pessoa que toma ácido fólico, eu estava vendo um doutor falando que ajuda a voltar a cor natural do cabelo. Olha que coisa interessante. Então, reforça o sistema imunológico, previne de gripes, catarros, é muito rico em fibras. Kiwi, não é um fruto que as pessoas comem. Lentilha. É chamado de joia da culinária mediterrânea, queridos. A lentilha ajuda a baixar colesterol, previne de câncer, regula o açúcar nos diabéticos. Olha aí o pessoal da diabetes. Lentilha, que inclusive é maravilhoso, diminui pressão arterial, é fonte de proteína, minerais, pode provocar gases. Então, já deixa avisado pro marido. Quer comer lentilha? Vai dormir no sofá. Tô brincando. Entende? Limão, fruto hídrico, cítrico, né? Cítrico. Hídrico de certa forma. É um fruto e uma das chaves para a saúde. O limão hoje, por exemplo, isso é cultural, né? Hoje a medicina, os nutrólogos coerentes e saudáveis, que ensinam alimentos saudáveis, ele fala que é muito bom você tomar água com limão, sem açúcar, de manhã, porque vai te ajudar. É muito rico em ciências naturais, é um antibiótico natural, cicatrizante, antioxidante, depurativo, sedante, ajuda na assimilação de ferro no organismo. É o limão. Limão tem tudo de bom. Meu pai sempre traz limão da chacrinha dele, maravilhoso. Maçã,
Não é do amor não, tá? Não tem nem morango do amor, nem maçã do amor. É a maçã. Reduz o colesterol, pressão arterial, protege o coração, baixando o nível de açúcar no sangue. É um alimento rico em pectinas que regulam a prisão de ventre. Não consegue ir no banheiro? Tá, o negócio tá seguro lá? A maçã ajuda. Tem baixas calorias. É indicada, inclusive, em dieta de emagrecimento. Quer emagrecer, irmã? Maçã. Faz aí a dieta da maçã. Mel, delicioso. Não sintético, mas natural. Você sabia que o mel, ele possui... Não só, tudo que Deus fez tem uma assinatura. A gente chama de fractal. Tá? E é tremendo, porque o mel, quando você faz ele, coloca algo perto dele, assim, a nível de reação molecular, sabe o que ele faz? Ele reage assim, e a coisa mais linda, ele forma, parece os losangos, né, da colmeia. Ele reage fazendo aquilo, o sintético não. Então o mel, ele é usado, olha só, em quantidades para uso medicinal. O mel mata micróbios por causa do seu poder bactericida. Ele desinfeta, ele cicatriza feridas, sabia disso? Também tem efeito anti-inflamatório, sendo utilizado para cortes, faringites e laringites. Olha só, queridos. Olha o mel, pão. Mas não é esse pão, não. Esse pão é terrível. Tem muito carboidrato. Inclusive, prejudica a saúde, inclusive com pressão arterial. Mas é um pão que é um trigo natural, que é difícil achar no Brasil. É um alimento com uma fama, esquecido como dietas hipocalóricas. Mas o pão não engorda, é um alimento energético muito importante. Interessante, fala que engorda, né? Mas o pão natural não, tá? Batata é um tubérculo que pode enriquecer muitas receitas aí. Um alimento básico, mas que contém energia. Ele é rico em carboidrato e faz a assimilação. É usado muito em dieta. Banana. Pessoal aí que tem problema, por exemplo, de cãibras. Banana. É uma fruta doce muito rica, carboidratos, amido, sacarose, além da vitamina A, B, C. Olha que coisa tremenda aí, tá? Tem cálcio, fósforo, potássio. Potássio vai ajudar, inclusive, na cãibra. Magnésio, utilizada para combater diarreia e problemas gastrointestinais. Sabia disso? Olha o tanto de alimento, querido. Tá? Olha o tanto de alimento. Mas o pão, ele tem o pão, esse pão com esse trigo, mas existe um trigo que é diferente, tá? É que, infelizmente, igual, o pão do Jesus era totalmente diferente, tá? Então tem vários elementos aqui, eu vou ter que encerrar porque eu vou ter que fazer atendimento, mas guarda essa live aí, compartilha com as pessoas, tá bom? Ativa o sininho da comunicação aí, se inscreve, segue nossas plataformas. E você que quiser adquirir os livros também, ó, tá vendo? A Batalha Espiritual na Alimentação, Ativa nos Dons na Alimentação, se adquire, você pode adquirir direto pela loja, www.lojazait.com.br, tá? Você pode também falar com a Andresa, que é ela que tá cuidando dessa parte aí, que é o 11 910 72 0225. 11 910 72 0225, você pode falar com ela, em nome de Jesus. Tá bom, gente? E o pessoal que quiser participar das nossas escolas, a gente tem a Escola de Libertação, a Escola Profética, a Escola de Sonhos, fala aí com a Leia, tá bem, a Leia tá aí. Fala com ela em nome de Jesus, ela tá postando para vocês o tempo todo aí, ó, sobre os conteúdos. Já estão fazendo pão sem glúten. Aí tem que ver também se esse pão sem glúten aí, ele é natural ou ele é também mutacionado. Esse é o problema, né? Mas, gente, Deus abençoe, compartilhe essa live, que o Eterno de Israel abençoe vocês e que a gente possa melhorar, né? Cada dia a gente precisa melhorar em tantas coisas e na alimentação é uma delas. Eu acredito que através disso, muita coisa na nossa vida também vai ser ativada espiritualmente, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, é só entrar em contato aí. E que Deus te abençoe. Amanhã, e agora deixa eu ver aqui, qual que é a live de amanhã, Moisés? Me ajuda aí. Deixa eu ver aqui, que aí eu peguei aqui, deixa eu ver assim, ó. Eu tenho que ver qual que é a de amanhã, que eu não lembro aqui. Live de amanhã, pessoal. Live de amanhã, isso aqui, ó. Amanhã eu vou falar sobre alimentação 143, desbloqueando a inteligência multidimensional. Vixe, amanhã a chapa esquenta.
Amanhã eu vou falar sobre a alimentação 143, desbloqueando a alimentação multidimensional, a inteligência multidimensional. Amanhã a gente vai tratar de alimentação, eu vou falar de alimentos aí, tá? Ligados à inteligência e o que eles fazem. Eu vou falar de alimentação, vou falar de inteligência, o que é inteligência, o que é capacidade intelectual. Vou falar dos 4 níveis, tá? De intelecto de todo ser humano. Todo ser humano pode ter 4 níveis de intelecto. Vou falar de inteligência. Vou falar, na realidade, da ativação intelectual em você, através da alimentação, e a alimentação que diminui a sua capacidade intelectual. Isso aqui é importante. Então, assim, a gente precisa discernir isso, tá? Entende? As carnes, qual pode comer? Carne que você pode comer é carne de boi magro, que não pode comer carne de boi que se alimenta de amido de milho, inclusive, essa é a verdade. É a carne de boi que ele come capim, carne magra, é aquele boi que come o boi que come capim, esse é o boi adequado para a gente comer a carne. E aí, você só vai encontrar isso em roças, em chácaras que não fazem, inclusive, trabalhos a nível de vendagem, porque às vezes quando trabalha tem muita saída de carne, aí já começa a misturar tudo, tá? Mas vamos lá. Quem tá falando aí? Amém, gente? Pessoal, Deus abençoe, fica na paz, um forte abraço, em nome de Jesus. Amanhã, live abençoada. Tchau, tchau.